Jesus ensinando fala para os seus discípulos que verão o reino de Deus, que alguns deles verão o reino de Deus. E nós precisamos entender sobre o que ele está falando. Ele diz lá em Marcos 9:1, diz assim: Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês, isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Sobre o que ele estava falando? Sobre o final dos tempos? Não. Ele estava falando da realidade da sua partida, da sua subida, ou seja, da sua morte, ressurreição e depois da sua ascensão. E ele fala acerca da vinda do Espírito, da compreensão que o reino de Deus estaria, ou seja, estará entre nós. Nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, como um reino de sacerdotes, como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, como peregrinos nesta terra. Nós temos a responsabilidade de fazer o reino de Deus algo real neste mundo, manifesto, revelado por meio dos filhos de Deus. A gente precisa entender isso. Se não entendermos que esta é a vontade do Pai, ou seja, que a gente viva neste mundo, neste corpo, com todas as lutas, com todos os problemas, com todas as dificuldades, a gente viva o reino de Deus aqui na terra, revelando através dos nossos relacionamentos, da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e como a igreja, a família, o povo de Deus se relaciona com aqueles que não conhecem no mundo a vontade, o querer e o desejo de Deus. É na forma como nós nos relacionamos que nós revelamos o reino de Deus, que o tornamos visível. Por isso, Jesus disse que o reino de Deus não viria assim invisível à aparência na expectativa que as pessoas tinham, mas ele estaria entre nós. Nós precisamos entender que revelamos o reino de Deus quando nós andamos como Cristo neste mundo, quando somos imitadores de Cristo, quando somos seus seguidores, quando mostramos nos nossos relacionamentos os valores eternos, ou seja, as virtudes de nosso Deus, quando expressamos a graça, quando revelamos a misericórdia, a bondade, quando cumprimos a justiça de Deus, quando agimos com equidade diante das pessoas, repartindo na nossa abundância, recebendo na nossa falta. A igreja se trata disso, o reino de Deus se trata disso. O nosso culto a Deus está em vivermos assim, em fazermos da nossa vida oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer a Deus, conhecer da sua vontade. E a gente só faz isso quando nós revelamos as virtudes de Deus nos nossos relacionamentos. Somos chamados à comunhão, a estarmos juntos, a andarmos juntos, a vivermos a vontade de Deus nessa terra, expressando as virtudes dele. É isso que faz o reino de Deus visível. Por isso, ver o reino de Deus se trata da maneira como nós vivemos. E a gente precisa experimentar na plena vontade de Deus, pois só assim teremos a vida verdadeira. Por isso, a vida verdadeira nós alcançamos quando não buscamos os nossos interesses somente, mas os interesses dos outros, de maneira que expressamos essas virtudes às pessoas. Se a gente entender isso, nós viveremos, revelaremos, manifestaremos o reino de Deus na terra. A gente necessita entender que a gente só faz isso quando a gente busca o conhecimento de Deus, quando a gente busca o conhecimento do nosso Pai, pois é nisto que está a vida eterna. E revelamos Ele quando o conhecemos. Somos imitadores de Cristo quando entendemos a vontade do Pai. A gente precisa entender isso e buscar de todo o coração o conhecimento do Senhor para deixarmos os nossos interesses de lado, ou seja, em segundo plano, para cumprirmos a vontade de Deus. Cumprirmos o seu querer, o seu desejo, agindo como seus filhos, revelando a sua natureza, pois fomos capacitados, habilitados para rejeitarmos
todas as paixões humanas e vivermos neste mundo como Cristo. Que a gente entenda, compreenda isto e que possamos nos submeter a Cristo Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.